Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria te convidar, por gentileza, você que pode ficar de pé, para nós fazermos uma leitura bíblica na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus. Quem está vivo aí, dá glória a Deus. Que maravilha. Jesus está aqui. Graças a Deus. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se alguém tiver com alguma dificuldade de achar, é só abrir Apocalipse e vir de trás para frente, que fica facinho de achar. Diz assim a palavra de Deus, somente o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Obrigado pela gentileza, podeis assentar. Meus irmãos, eu gostaria que você me emprestasse por alguns minutos a sua total atenção dispensada à palavra de Deus, aonde nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou ao nosso coração. E nós gostaríamos então de assim conversar um pouco com os irmãos nesta noite. Nesta leitura bíblica que nós acabamos de fazer, existem muitas informações importantes aqui imbuídas ou embutidas nela. Mas eu gostaria de destacar uma palavra, não desmerecendo as demais, mas eu gostaria de destacar a palavra promessa. E é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, e prometo que não vou falar a respeito de tudo que a Bíblia fala sobre promessa, porque o tempo com certeza não daria. Até se nós estivéssemos dispostos a ficar aqui a noite toda e transformar esta reunião em uma vigília, eu tenho certeza que nós chegaríamos na manhã de quinta-feira e ainda não teríamos dado tempo de falar de tudo que a Bíblia fala a respeito de promessa. São pelo menos 8.000 promessas catalogadas na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, em todos os seus escritores, em todos os seus 66 livros. E ainda eu vou dizer que é raso alguém ainda afirmar esta quantidade numérica, apesar que ela existe, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. E à medida que a gente estuda e se aprofunda, o leque da revelação ela abre mais. Então eu acredito que de 8.000 pode subir, pode aparecer coisa nova. Então só estou trazendo esta curiosidade aos irmãos, que seria impossível a gente falar tudo que a palavra tem de promessa para a nossa vida aqui nesta noite. Mas não vou deixar de falar da promessa e não deixaria de falar sobre as duas primeiras, diria que são as duas principais, que encabeça a lista de todo arcabouço profético da Bíblia Sagrada. E para a gente entender estas duas promessas, o texto não fala diretamente a respeito das duas que eu quero dizer, o texto só fala sobre promessa e é o gancho que nós estamos pegando para entrar dentro deste assunto. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o evangelho que escreveu Jesus, evangelho de Jesus que escreveu João, no capítulo de número 14, você não precisa ler, depois você pode fazer uma leitura devocional na sua casa. Quando a gente abre a Bíblia em João no capítulo 14, a gente vai ver que o capítulo 14, ele é uma continuação do capítulo 13. Não obviamente por o 14 vir depois do 13, mas é uma continuação. Perceba aqui só uma curiosidade de rodapé, que a Bíblia Sagrada, na maneira que ela está compilada e nos é apresentada, somente o texto bíblico ele é inspirado. O apóstolo Paulo mesmo diz
disse ao seu servo, aprendiz novo na fé, pastor Timóteo, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, e ela é apta para redarguir, para instruir em justiça. O apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia, ela é de particular interpretação, mas homens santos falaram conforme o Espírito Santo lhes falava. Então a palavra, a mensagem, a escritura, ela é inspirada, a fonte dela é o Espírito Santo de Deus. Porém, quando a gente vai para capítulos, parágrafos, versículos, epígrafes, que são os títulos em negrito destacado no cabeçalho de todo o capítulo, isso não é inspirado. Isso foi colocado pelos tradutores para auxiliar e ajudar o leitor na leitura da Bíblia Sagrada. Nos rolos, nos pergaminhos originais, não existe esta facilidade de leitura que está diante de nós. Não tem capítulo, não tem versículo, não tem epígrafe, não tem parágrafo. É tudo um único bloco, e isso, se nós assim tivesse, seria difícil. A gente embaralharia, ou seja, os assuntos, e até ficaria difícil para a gente encontrar alguma coisa. Mas com a colocação destas informações, fica fácil a gente estudar a Bíblia. Então estou trazendo esta curiosidade, porque não somente por questão de contexto, mas o capítulo 13 e 14 de João, ele se completa. Porque Jesus vai chegar para os seus discípulos e ele vai dar algumas notícias um pouco difíceis de se digerir. Talvez se Jesus estivesse em nosso meio hoje, fisicamente, apesar de ele estar através da pessoa bendita do Espírito Santo, mas se Jesus estivesse em nosso meio fisicamente e tivesse uma amizade íntima com Jesus, talvez nós orientaríamos a Jesus e diríamos: Jesus, não mexe com esse assunto que o senhor quer mexer, porque isso pode trazer alguma complicação no movimento cristológico que o senhor está fazendo. Jesus, não mexa com este assunto, e você vai saber já o porquê que talvez orientaríamos a Jesus não mexer com isso, porque são informações que Jesus vai trazer para os seus discípulos, difíceis de digerir, e que talvez traria algum burburinho para o colégio apostólico, ou alguma dificuldade para o movimento. E o que seria isso? Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: eu vou morrer, eu vou para o Pai, e eu não vou ficar fisicamente aqui com vocês para sempre. E isto era uma notícia difícil de se digerir, porque é bem verdade que a gente sabe muito bem que ninguém nesta vida é eterno, ninguém vai viver aqui para sempre. É uma questão inevitável: ou seremos arrebatados ou morreremos, isso é certo, todo mundo sabe disso. Mas ninguém quer perder ninguém, porque a dor da perca, ela é irreparável. A dor da perca, ela é difícil a gente perder alguém, e às vezes é alguém que nós perdemos, que às vezes perdemos para a morte, às vezes não é nem parente nosso, às vezes não tem nem o nosso sangue, mas a gente sente uma dor profunda, porque tinha uma aproximação, vamos dizer assim, com esta pessoa. Então entendemos que a perca, a separação, ela é irreparável. Ninguém quer perder ninguém, e todo mundo é ciente deste assunto, mas por mais que a gente saiba disso, a gente não quer receber esta notícia, principalmente de alguém próximo, e principalmente a pessoa adiantando o assunto, como Jesus estava adiantando para os seus discípulos: eu vou morrer, eu vou para o Pai, e eu não vou ficar com vocês para sempre aqui. Talvez pelo fato deles conviverem com Jesus, e Jesus realizar tantas obras extraordinárias, eles achassem que talvez Jesus poderia usar esse poder nele mesmo e fazer uma manobra para viver para sempre com eles ali. Vai que Jesus fica para sempre com a gente, mas não é assim. E Jesus disse: eu vou morrer, isso é inevitável, eu vou para o Pai. E a notícia complicada não para por aí. Jesus agora vai virar para eles e vai dizer: alguém do nosso meio vai me trair. Aqui dentro tem um traidor. Jesus não está dizendo que é o inimigo da obra, que é Satanás. Jesus está dizendo alguém do nosso meio, do colégio apostólico, alguém que lida com a gente, que é da família, que é do grupo. Não é ninguém de fora, alguém de dentro vai nos trair. E talvez você, analisando isso, diria: Jesus não mexe com isso, Jesus deixa isso quieto, Jesus não se envolve com este tipo de assunto. O Senhor dizer que vai morrer, alguém vai pensar que o movimento vai acabar, porque se o líder morre, talvez se pensa que o movimento estará fadado ao fracasso, porque o líder, o cabeça, está morrendo.
Jesus, olha o escândalo que dizer que alguém do nosso meio vai nos trair pode causar. Mas Jesus não dilubiou, não titubeou, porque com Jesus não tem maquiagem, com Jesus não tem manobra, com Jesus não tem tapação de peneira, com Jesus é tudo às brancas, tudo às claras, os pingos nos i e acabou. Com Jesus não tem jeitinho, com Jesus não tem manobra. Jesus poderia deixar quieto e dizer, olha que eu morrer, e eles dão o jeito deles aí, recebe, digere no tiro do jeito que eles quiserem. Deixa, eu vou guardar esse segredo aí que tem um traidor aí, e deixa, quando o traidor trair, a gente vê no que vai dar. Mas Jesus não, com Jesus não tem enrolação. Jesus sempre orientou os seus discípulos, aquilo que eu pregar dentro de casa, vocês sobem no telhado e gritam para todo mundo ouvir. Com Jesus não tem maquiagem, não tem enganação, não tem enrolação. Jesus é na verdade, na sinceridade, e acabou. Você entendeu isso aí, em nome de Jesus? Não tem enganação, não tem maquiagem, não tem rodeio. Com Jesus não tem isso. E Jesus então dá essa notícia para eles. Mas na verdade, Jesus soube como passar esta notícia. Porque a vida não é feita sempre de notícia boa. Às vezes as coisas nem sempre vai sair conforme o desejado e o combinado. E às vezes a gente aprende a lidar só com a notícia boa e esquece que o dia ruim, o dia mau, ele pode chegar, ele pode acontecer. E aí a gente só está preparado para lidar com a maré favorável e não está preparado para lidar com o vento contrário. Aí depois que Jesus dá essa notícia para os seus discípulos, Jesus vai virar para eles e vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando a gente vai pegar a palavra, a etimologia da palavra perturbar, não se perturbar, a palavra perturbar, perturbe, ela vem do grego, significa parascesto, e isso significa não se mover, não se agitar, não se conturbar, não sair da sua posição. Ou seja, sabe o que Jesus está ensinando os seus discípulos? Eu estou dando essas duas notícias difíceis de se digerir, porque a vida é assim, pode momentos difíceis acontecer, mas vocês não podem se mover, vocês não podem sair da sua posição, vocês têm que se manter firme, porque aquele que não se mover e aquele que se manter na posição tem uma garantia. Sabe qual é a garantia? Quem não se move, um dia vai ter morada certa. Olha para quem está perto de você e diz para ele ou para ela, não se mova. Diga para quem está perto de você, quem não se mover tem morada certa, aleluia. Pastor Antônio, quem não se move tem morada certa, aleluia, aleluia. Quem não se move tem morada certa. E às vezes os burburinhos que estão à nossa volta pode talvez fazer a gente se mover. E Jesus deu a notícia ruim e está ensinando como lidar com a notícia ruim. Ele está lidando. Recebeu a notícia ruim. Coisas que você não esperava aconteceu à sua volta. Deixa o circo pegar fogo, como alguém diz aí. Você não se move, você fica na sua posição. Porque se moveu, perdeu a morada. Se ficou firme, tem morada certa. Aleluia. Eu gostaria que você recebesse essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Quem não se mover, tem morada certa. Aleluia. Quem não se mover, tem morada certa. Aí depois que Jesus diz isso, Jesus vai continuar o assunto. Ele quer explicar essa morada. E aqui é a primeira promessa principal de Jesus Cristo, que ele vai dizer assim, olha, eu vou para o Pai, e eu vou preparar uma casa. Eu vou preparar esta casa. Eu vou preparar esta morada para aqueles que não se moverem. E esta morada que eu estou indo preparar, vocês fiquem em paz e tranquilo, porque esta morada é a casa de papai. E essa morada não é uma morada fraquinha, que tem uma meia dúzia de vaga, não. Quem quiser entrar tem vaga. Na casa de papai que eu estou indo preparar, haverá muitas moradas, porque se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar uma casa, e quando esta casa estiver pronta, eu voltarei
voltarei para vós, e eu vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. A primeira promessa principal é essa, que ele deixou de voltar um dia para nos arrebatar e levar-nos para morar com ele. Aí os discípulos vão falar: Jesus, mas o Senhor vai nos deixar órfão? O Senhor vai nos deixar sozinho? O Senhor vai nos deixar abandonado? E aí Jesus vai dizer: não, eu vou fazer uma oração ao Pai, vou rogar, é uma petição, uma oração, que eu só posso fazer quando eu for. Enquanto eu não for, eu não posso. Mas quando eu for, eu vou ter uma conversa em oração com o Pai. E qual é essa oração? Eu vou rogar ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador. Perceba que o grego tem duas palavras para consolador. Uma é héteros e a outra é alon. Uma significa um ser de mesma espécie e a outra significa um ser de espécie diferente. Aqui a palavra grega para outro é um ser de mesma espécie. Então Jesus não está mandando alguém diferente. Jesus não está mandando alguém de fora. Jesus não está mandando alguém que chegou naquele dia e caiu ali de paraquedas, não. Jesus está enviando alguém que é Ele, que faz parte com Ele, que faz parte do mistério. Você está pegando isso aí? Eu sinto Jesus aqui, Ele está aqui, aleluia. É um ser da mesma espécie, que quando Ele chegar, vai ser como se estivesse representando Ele. É a mesma coisa, não há diferença. É outro, mas é da mesma espécie, aleluia. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor comigo, que Ele está aqui? É um ser da mesma espécie. Então eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador. E aí Jesus continua falando: o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não tem, é um Espírito que o mundo não vê, e é um Espírito que o mundo não pode de forma alguma receber. Não tem, não vê e não pode receber. Mas vocês receberão o Espírito Santo de Deus. Jesus disse isso. A Bíblia então diz que Jesus desce, essa é a segunda promessa principal de Jesus. E Jesus então desce a Jerusalém e acontece todos os eventos de sua morte, crucificação, os irmãos sabem disso. E a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E após o terceiro dia da ressurreição, diz a Bíblia que Jesus ainda anda 40 dias sobre a terra. E ele foi visto por uma inumerável soma de pessoas, de testemunha. E aí o Lucas vai narrar no final do evangelho que leva o nome dele, no capítulo 24 e versículo 49, e vai narrar também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 8. E você pergunta: Lucas, sim, apesar de Atos e Lucas não virem um após o outro, mas se complementam, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está em ordem de assunto. Então Lucas é o primeiro tratado e Atos é o segundo tratado, escrito pela mesma pessoa que foi enviado ao excelentíssimo Teófilo. E o que está em Lucas 24, 49, que se completa com o início e o final de Atos capítulo 1 e versículo 8. Diz assim, em Lucas 24, 49, Jesus reunido com seus discípulos sobre o Monte das Oliveiras, Jesus diz a eles: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí pulamos para Atos capítulo 1 e versículo 8, e Jesus vai dizer: mas receberei virtude, ou seja, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunha em Samaria e Judeia e até os confins da terra. Quando Jesus acaba de falar isso, o vislumbre que só Pedro, Tiago e João viram em Mateus 17 no Monte da Transfiguração, agora tem mais gente vislumbrando o quê? Jesus começa a brilhar e a reluzir. De um branco tão branco que nem Vênice conseguiria replicar. Uma claridade tão clara que a lâmpada mais potente não conseguiria replicar. Ele brilhava e resplandecia. O corpo de Jesus brilhava e resplandecia.
Neste ato contínuo, seus pés começam a se deslocar do chão. E agora ele começa a flutuar. A lei da gravidade não consegue explicar o que eu estou te dizendo. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus começa a subir, a subir e a subir. E os discípulos ficam olhando aquilo e daqui a pouco Jesus desaparece entre as nuvens do céu. É a ascensão de Jesus Cristo à glória em corpo glorificado. E os discípulos ficam de boca aberta, espantados com o que está acontecendo. De repente, eles olham para o lado e tem um anjo do lado. E o anjo diz: varões galileus, por que estáis assustados? Este Jesus, do mesmo modo que vocês acabaram de ver ele subir, ele há de vir. A Bíblia diz então que reuniram mais ou menos 500 irmãos. Mas foram desfalecendo pelo caminho. E olha que o tempo não foi grande, foi só 10 dias, esse número caiu para 120. E diz a Bíblia que esses irmãos 120, reunidos no cenáculo, que era a sala de jantar, que ficava no segundo andar da casa, mais ou menos de frente para a rua, para a sacada, basicamente era assim as casas na Terra Santa. E a Bíblia diz que 120 irmãos estavam ali orando, Atos dos Apóstolos capítulo 2. E 10 dias depois da assunção de Jesus ao céu, agora nós temos 50 dias de eventos após a cruz, após a ressurreição no Calvário. E após esses 50 dias, no dia que Jesus foi crucificado, era perto da Páscoa, temos 50 dias, agora está acontecendo o que em Jerusalém? O dia de Pentecoste. E estando então cumprindo o dia de Pentecoste, estavam os irmãos reunidos nesta casa, nesta sala de jantar, neste cenáculo, em fervente oração, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus sobre o envio do Espírito Consolador. E diz a Bíblia que de repente veio um som do céu. E naquele som tinha uma voz, aleluia. E vai dizer que também tinha um vento veemente, impetuoso, que de repente invadiu a casa aonde eles estavam reunidos e começaram a falar em outras línguas, na sua própria língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. De repente alguém, a Bíblia não diz quem, mas vai dizer que alguém viu o movimento e já logo julgou. É resultado de embriaguez de vinho e de mosto. Quando Pedro escuta isso, Pedro fica incomodado, toma a palavra e diz: eu tenho que explicar o que está acontecendo aqui, porque tem gente que está julgando e não está entendendo o que está acontecendo. Pedro toma a palavra e diz: aqui não tem vinho, aqui não tem cachaça, aqui não tem embriaguez, aqui não tem nada, nenhum adjetivo do gênero de se embriagar e de encher o pó de cachaça. Aqui não está acontecendo nada disso. Então o que está acontecendo, Pedro? Aqui é o que profetizou o profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os velhos sonharão, e os jovens profetizarão, e o servo livre, o Senhor, aleluia, também receberão do Espírito do Senhor, e haverá sinal no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, porque eu, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que Pedro estava explicando? O Consolador chegou. Alamantio remarácia, emanda canto remarando remaia. Jesus está aqui, você pode sentir ele aí, aleluia. Urifácio mindou a séria. Não demorou nada, levou 10 dias e Jesus cumpriu a primeira promessa dele. A efusão do Espírito demorou nada, levou 10 dias. 10 dias. Só que tem uma promessa ainda que não cumpriu. Ele fez 2. Uma com 10 dias se cumpriu. A segunda ainda não foi cumprida. Mais ou menos 2000 anos já se passaram e a segunda promessa não foi cumprida. A promessa de sua vinda. E eu vim aqui nesta noite dizer para você, meus irmãos, a promessa está de pé. Porque o Senhor não retarda a sua promessa. Alai, céu, me arrai.
ainda que alguns a tenham por tardia. Você pode olhar para quem está perto de você e dizer: está de pé a promessa, está de pé, mas fala com vida mesmo, dizendo que você acredita, a promessa está de pé, ele virá. A primeira cumpriu rápido, a segunda está demorando. Eu não vou dizer que está demorando, eu não posso dizer que a segunda está demorando. Pregador, mas a primeira foi com 10 dias, já tem 2.000 e poucos anos, e a segunda não cumpriu. Eu não posso dizer que está demorando, porque eu dizer que está demorando, segundo o apóstolo Pedro, é blasfêmia de quem não acredita. Porque quem não acredita, blasfêmia. Aonde está a promessa de sua volta? Isso é blasfêmia. E eu não posso dizer então que ele está demorando, posso dizer que a hora não chegou. Mas sobre esta hora nós precisamos considerar uma coisa: 1000 anos para a gente é um dia para ele, e um dia para ele é 1000 anos para a gente. A contagem da terra de tempo é diferente da contagem celestial. Aqui na terra a gente conta o tempo, é cronos, sol, luas e estrelas que o próprio Deus criou para contagem de tempo. E lá em cima é crono? Não, lá em cima não é cronos. Lá em cima não tem sol, lá em cima não tem lua, lá em cima não tem estrela, porque um lá só é o sol da justiça e a resplandecente estrela da manhã. No céu não é crono, no céu é kairos, é o tempo de Deus. Então não está demorando, a promessa está de pé, e a qualquer momento, e eu vou dizer com certeza, pode ser ainda hoje, ainda esta noite. Se o relógio de Deus bater, vai acontecer. Aí alguém vai dizer: ah, pregador, mas a minha tataravó dizia que Jesus voltava e ela morreu e Jesus não voltou até hoje. Pois é, Jesus não voltou no que diz respeito ao arrebatamento da igreja, que é o coletivo levar todos os santos dele salvos de toda a parte da terra. Isso ainda não aconteceu, pode ser hoje, mas ainda não aconteceu. Mas sabe o que pode acontecer ainda hoje? Hoje ser o último culto da sua vida. É de doer a espinha, não é verdade? Digerir isso. Jesus pode voltar hoje para todos nós, mas hoje pode ser o último culto de alguém aqui. Um dia desse, numa cidade, em algum lugar no estado do Rio, um pastor pregava uma palavra como essa, num outro contexto, mas o objetivo era dizer sobre a volta de Jesus. E num determinado momento da mensagem, ele disse: irmãos, glorifica porque Jesus vem. E quando ele acabou de dizer isso, ele tombou para o lado no púlpito, e foi aquela correria, o culto acabou obviamente, o pastor estava pálido, os lábios roxos, gelado, chamaram o SAMU, manobras de ressuscitação foram feitas e acabou. Uma autópsia foi feita no pastor, morte desconhecida, súbita. Eu sei o que aconteceu, não sou legista, mas sei o que aconteceu. A hora dele chegou. Jesus não voltou para nós, mas a hora dele chegou. Aleluia! E a gente tem que estar preparado. Existe um alerta do céu para a nossa vida aqui nesta noite. Prepara-te, ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Ou morreremos, ou seremos arrebatados. E o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua alma? O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua vida? Isso pode acontecer. Talvez eu não consiga nem terminar de essa palavra. Pode acontecer comigo. Eu posso cair aqui. O carro da SAF vai vir ali, vai me apanhar, vai me levar para o memorial. O pastor vai lá dizer umas palavras bonitas. Né, já estou até preparado, né, não sei nem dar tanto trabalho para os caras lá em Duas Pedras. Minha mulher vai cantar o 116 da harpa, livre estou, livre estou. Vai ter um pãozinho mortandela, um café, porque virar a noite toda sem um café, não tem como, velório, não é verdade? Vai ter aquela falsidade que todo velório era tão bonzinho, vai ter tudo isso. Na hora de carregar o caixão vai ser uma briga, mas depois do cemitério para frente, antes até disso, é eu e Jesus Cristo. E aí? Ninguém dá glória. Porque nós estamos preocupados com muita coisa nesta vida. E essa vida aqui um dia termina. Esta vida, não a gente. Porque Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 10 e 11. O Senhor colocou neles a eternidade.
eternidade. Essa história que morreu e acabou, isso é mentira do diabo. Morreu, acabou, é conversa fiada. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois então segue-se ao juízo. Aqui um dia se encerra com a morte, mas é com ela também que tudo começa. É com ela que começa a eternidade. E na eternidade tem duas vidas, uma com Deus e outra sem Deus. Você vai levantar até os cabelos da sobrancelha, mas depois que morre ou é Jesus ou é o diabo. Ó o silêncio, mas é verdade. E aí alguém vai dizer, depois que eu morrer, eu decido o que eu faço. Negativo. Se eu andar sem Jesus aqui, eu vou andar sem Jesus lá. Mas se eu andar com Jesus aqui, eu vou andar Jesus também do outro lado. Porque se eu confessar Jesus com a minha boca aqui hoje, que Ele é o Senhor, Ele vai me confessar naquele dia, diante de Deus o Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Eu não tenho que deixar para amanhã, mês que vem, depois. É hoje, é já e é agora. Quem é salvo tem certeza. E quem está em pé, cuidado para que não caia, tem essa também. Aleluia. Porque quando a gente fala isso, alguém fala, diz com juro credo, pastor, esse negócio de morte aí, isso é um negócio complicado, né? Esse negócio de morte, isso não é de Deus não, Deus não está nisso não. Depende. Quem disse que crente servo fiel a Jesus vai morrer? Nós não vamos morrer não. Quem for fiel até o fim não vai ter morte não. Aleluia. Nós vamos ser transferidos desta para melhor. Aleluia. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1 e versículo 19. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo mediante a fé no Filho de Deus. De maneira que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, gente, é lucro, minha gente, aleluia! Tem alguém que não está fazendo mais por onde, tem alguém que não acredita, tem alguém que não está nem aí, tem alguém que não prega mais, mas o arrebatamento é uma realidade. Ainda existe pessoas que falam, mas é pouco alguém que mexe no assunto de falar que Jesus volta, porque é um assunto que não dá ibope. O que dá ibope hoje é anjo voando neste lugar, de um lado para o outro. O que dá ibope é golpe de karatê, isso dá ibope. É o raio-x de Jeová que revela tudo, que vê tudo. É o anjo com a bandeja do carro novo, da casa própria. É isso que dá ibope. E as pessoas vão ao delírio, vindo à igreja atrás de encher esta vida. Pessoas que estão igual aquele camarada que Jesus encontrou, e ele quis dar uma de bom para cima de Jesus e falou, fiz um celeiro, abarrotei até o gargalo e estou fazendo outro e vou encher também. Aí Jesus falou, tu és um louco, ainda hoje pedirão a sua alma, o que tem preparado e para quem será. Eu não vim aqui jogar um balde de água fria em você, porque eu não sou maluco, eu não pedi o juízo. Eu não vim aqui não, jogar um balde de água fria em você não. Você merece um milagre? Claro que merece. Devo buscar? Claro que deve. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em teu favor. Talvez você até já recebeu e não está sabendo, aleluia. Eu posso buscar? Deve. Jesus me dá? Sim. Jesus faz? Sim. Claro que faz. Só que o objetivo da minha vinda aqui não é atrás do que Jesus pode me dar. Eu tenho que vir aqui pelo que Ele é. Pelo que Ele representa na minha vida. Porque tem gente que vem na igreja e ele quer um copo d'água. Um copo com água. E das duas, uma vai acontecer. Ou as duas, não sei. Se alguém veio aqui querendo um copo com água e ele ganha o copo com água, ele vai embora feliz da vida. Porque o que ele queria, ele conseguiu. E se alguém vir aqui atrás de um copo com água e não conseguir, ele vai embora também chateado, porque não conseguiu o que queria. Isso é o que acontece com pessoas com desvio de personalidade, de propósito, que vem na igreja interessado no que Jesus pode dar. Mas eu glorifico a Deus, que ainda tem gente que não vem aqui atrás de outra coisa. A prioridade nossa é Jesus Cristo. A nossa atração é Jesus Cristo. O que nos faz servi-lo e vir aqui é Jesus Cristo. Porque se eu vier por causa dele, sabe o que acontece? Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se eu vim por causa de Jesus, ele completa o resto. O que está em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão
acrescentada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se eu buscar em Deus somente nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. E tem alguém que está querendo uma vida nesta vida. E aqui um dia vai acabar. E lá, o que você tem depositado? Lá em cima, aonde as traças não corrói e aonde bandido não mina e não rouba. O que você está construindo lá em cima? Você está entendendo isso aí? Você pode perguntar a alguém que está perto de você. Você está entendendo? Você pode perguntar a alguém que está perto de você e perguntar a ele, a ela. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é errado buscar um milagre. Eu não estou dizendo isso. O negócio é que tem pessoas que estão pensando aqui, estão pensando só no milagre e não estão se importando com a sua alma. É isso que está acontecendo. E vai ficar para aí. E outra coisa, esta palavra é para animar a sua esperança. Porque se você entrar na internet, tem um monte ao contrário, falando tudo ao contrário do que eu estou te dizendo. Se você entrar lá no Google, no YouTube, você vai ver gentes até famosos usando a Bíblia e dizendo: arrebatamento é assunto ultrapassado, mal interpretado, exegese errada. Esse negócio que Jesus vai voltar é coisa de pregador sembreano, gritador, pentecostal. Nós vamos ficar aí para a tribulação, depois talvez sobe no meio, talvez sobe no 3/4, e sobe depois e não sei o que lá. Isso é conversa fiada. Eu respeito. Se tem alguém que está se preparando para ficar na tribulação, depois de tanta tribulação que a gente já passa, e tem alguém que tem a esperança de ver o anticristo, eu respeito a sua opinião, mas eu estou com unhas e dentes, batalhando, matando um leão todo dia, porque eu quero subir, e eu quero ver Jesus face a face, tal como ele é. Se tem alguém que quer ficar e quer ver o anticristo, o problema é seu. Eu quero ver Jesus, porque ele prometeu isso, é Bíblia. Até o capítulo 3 de Apocalipse, a igreja é mencionada. De trás para frente, para adiante, não tem mais menção de igreja. Tribulação é com gentia, com pecado, e sua corriola, Israel, e acabou. Não tem. Deus prometeu. Está na igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:20. Quem for fiel é o livro da ira futura que há de vir sobre a terra. Que história é essa que Jesus não vem mais? Vem. E eu garanto, com base na palavra de Deus, ele vem. Querem dilubriar sua esperança. Tem gente aí pregando isso. Respeitamos, mas eu não creio nisso. Jesus vai voltar. Você pode glorificar ele, que ele vai voltar. Ele vai voltar. Então você pode viver a sua vida? Claro que pode, 100% aqui por fim da eternidade. Posso casar, comprar um carro, fazer uma faculdade? Claro que pode. Só não esqueça da sua alma. Só isso. Eu estou dizendo que é errado buscar milagre? Não. Só estou dizendo que às vezes a gente se preocupa com coisa daqui e esquece da eternidade. Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que Deus tem poder para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que em nós opera. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz a Bíblia que aquilo que o olho não viu, a mente humana não pensou nem desceu no coração do homem, é o que Deus tem reservado. Então não estou desanimando a sua esperança de conquistar algo, não. Tem alguém aí que botou um pedido ali: eu preciso de uma realização de um sonho. Deus vai te dar, não sei quem é, mas Deus vai te dar. Eu não estou te desesperançando, não. Só estou dizendo que a gente não pode esquecer que Jesus um dia vai voltar. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Porque ele não morreu na cruz para dar carro novo, casa própria, nada disso. Isso ele fazia, faz e pode fazer lá do trono mesmo. Você acha mesmo que Jesus sofreu tudo que ele sofreu, aquela chibatada toda nas costas, vergonha, teve a roupa tirada, traído, cuspido, esbofeteado, coroa de espinho, cravo no mão e pé, carregou aquela cruz e lança na sua costela vinagre em lugar de água para dar casa para alguém? Não. Não foi por isso que Jesus morreu. Não foi. Me desculpe desapontar, mas não foi para isso que ele morreu, não. Ele morreu para tirar você do lamaçal do pecado, te dar um banho de misericórdia, te justificar com o sangue dele, escrever o seu nome no livro da vida e te dar o direito de entrar no céu. É pelas portas. Ele está voltando, gente. Ele está voltando, aleluia. Eu sinto Jesus aqui, aleluia. Oh, maravaço, me calabaxéria. Ele está aqui. Tem uma graça do céu pelo poder da palavra dele aqui. Deixa o Espírito Santo te envolver com esta palavra. Aleluia. Ative a sua esperança.
Eis que diz Jesus, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E já que falamos de Paulo, com ele encerramos esta ministração. Depois de Jesus, um dos maiores entusiastas da eternidade foi o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 40 em diante até o 57. Vamos fazer um resumão? Mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, 7/10 de um segundo, ante a última trombeta, ponto, a trombeta tocará. E o Senhor vai levar o seu povo. E aquilo que é mortal vai se revestir da imortabilidade. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então se dirá, tragada foi a morte pela vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero que sejais ignorante a respeito dos que já dormem, mas o Senhor voltará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, encontraremos o Senhor nos ares, Ele vai voltar, Ele vai nos arrebatar. Encerra agora. O que faz um homem de 67 anos? O que faz um homem de 67 anos preso, com a sentença de morte decretada, e ele vai morrer ao fio da espada, por decapitação por ordem de Nero? Sua cabeça será desmembrada do corpo. É de Paulo que eu estou dizendo. E com uma total serenidade escreve em 2 Timóteo capítulo 4. O inverno chegou. E todos me abandonaram. Eu tive luta com Demas, mas Lucas está comigo. Traz Marcos porque ele é útil para o evangelho e para mim. Pega a minha capa por causa do inverno. E quem consegue ler, sabendo que vai morrer a cabeça degolada, mas faz o seguinte, vai na casa de Carpo e pega meus livros e os meus pergaminhos, porque o tempo da minha partida se aproxima. Estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão e a minha partida se aproxima. Partida no grego tem 3 significados e 2 deles são muito especial. Uma significa alguém que desarruma uma barraca, desfaz a barraca, e alguém que pega um barco para atravessar de um lado para o outro. Pegou a visão? Sabe o que Paulo está dizendo? O meu fim aqui está chegando, mas então eu tenho consciência, porque combati o bom combate, acabei a carreira, e tem algo que a espada de Nero não consegue jamais arrancar, é a minha fé. E o justo juiz me dará sua coroa, e eu a receberei naquele grande dia. Deus abençoe.